Mas eu esfreguei a cara dele mesmo. Não me minto, não tem noção. Rufus, eu perdi as forças. Aí, como eu vi ele muito feliz na internet, eu falei, ué, como assim? Dá pra conhecer alguém na internet? Aí eu falei, vou também. Deu match com um suíço. E eu fiz a maior besteira da minha vida. Eu mandei pra esse homem. Tesouro, você teria coragem de entrar em aplicativo de relacionamento, conhecer gringos e trazer esses gringos pro Brasil? A nossa amiga Maria não esperava que um deslize do marido dela fosse abrir um mundo que jamais ela imaginou que existisse. Rufus, meu amigo verdadeiro. Com você eu posso desabafar sem medo. Tesouros. Oi, Rufus! E aí? Como é que você tá? Quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. É um bebezinho de colo. Rufus, meu amigo Rufus. Que emoção, meu Deus. Tô nervosa. Nervosa, gata? Não precisa. Você tá falando com o seu amigo Rufus. Sim, mas cento e quantas? É, Amigas? 170 mil fofoqueiras. Então vamos lá. Vou me acalmar agora. Tô mais calma. Então vamos lá, Maria. Quantos anos você tem, gata? 58. 58 anos, você é o quê? Eu sou um bebê. Eu me sinto um bebê. E você é mesmo um bebezinho de colo. 58 anos não é nada perto da nossa vida eterna. E a gente ainda não aprendeu nada com 58 anos, não é verdade, Maria? É verdade, é verdade. Eu tô aprendendo. Pra falar a verdade, eu tô num momento realmente de aprendizado. E você tem voz de jovem também. Primeiro de tudo, eu quero saber, Maria, como que você fez pra mandar a história pra mim, pra hoje a gente tá contando aqui no canal? Fala pra quem quiser participar do programa, saber como fazer também. Olha, eu fui no Instagram, mandei uma mensagem lá pra você, que por incrível que pareça, coisa de 1 minuto você já me respondeu, mas eu já contei um pedacinho da história e já deixei o meu contato. Uhum. Você me respondeu, aí nós conversamos um pouquinho, me aprofundei um pouquinho mais na história, aí você confirmei o contato e você disse que retornaria. Aí estamos aqui hoje para contar a minha história e espero que as meninas aproveitem e tirem alguma coisa dessa lição de vida, de experiência, que venha ter um aproveito. Com certeza, então vocês entenderam, né, tesouros? Ela foi lá no meu Instagram, @RufusJunior, mandou um resuminho da história, já deixou o contato dela. E aí, assim que eu vi, eu já retornei, a gente combinou um dia e um horário que ela pudesse. Então, se você quiser participar, faça a mesma coisa, não importa qual é a sua história, toda história é importante, seja ela triste, seja ela feliz. Normalmente todas as histórias têm um final feliz porque a gente tira uma lição delas. Ou se você preferir, você vai no meu e-mail, amigasdorufus@gmail.com. Bom, vamos começar então, Maria. Peraí. Antes, deixa eu só perguntar para as nossas amigas de casa o que vocês estão fazendo ou o que vão começar a fazer enquanto escutam as histórias. Você costuma fazer o que quando você está escutando as histórias, Maria? Eu tô sempre na cozinha, mas eu sempre cozinhando, porque eu só tenho um final de semana, né? Porque eu trabalho de segunda a sexta. Uhum. Eu sou cozinheira de uma escola
fui cozinheira de hospital e agora de escola, então eu estou sempre cozinhando. Mas o que me chamou a atenção e que me incentivou a entrar em contato contigo foi uma história, uma dessas últimas, que foi larguei tudo para virar babá lá em Portugal. Ah, sei, da nossa amiga. Eu estava no banho, eu botei o celular, aí eu fiquei ouvindo, eu falei, vou ligar pro Rufus, vou contar minha história. Porque tem um pouco a ver com a minha vida, com a minha história, isso me incentivou bastante. Então você me levou pro banho, eu te vi pelada lá. Sim, sim, eu te levei para falar a verdade, eu te levo para tudo que é lugar. Eu te levo pro banho, quando eu tô na sala, eu boto na televisão e vejo o Ruf da sala. Quando eu vou para a cozinha, mas esse é um momento muito especial da cozinha, porque nos prende muito, né? Praticamente a manhã toda que a gente fica presa lá na cozinha. Aí eu fico te ouvindo, uma, duas, três histórias. Eu maratonei o teu canal. Bom, hoje você tá aqui. Então, Tesouro, comenta aqui embaixo o que você tá fazendo ou o que você vai começar a fazer enquanto escuta essa história. E Maria, vamos começar a sua história do começo, lá atrás. Como que tudo começou? Bem, para as meninas entenderem, eu vim de um lar onde eu fui criada por avó. Sim, mas a minha mãe estava presente. Mas a minha mãe, você vai entender, a minha mãe é de 47. Então, nos anos 60, ela viveu toda aquela loucura dos anos 60. Uhum. Então, ela com essas loucuras vieram os filhos, né? Os filhos que iam chegando e iam ficando com a avó. Loucura, entendeu? Você tá falando aquelas coisas psicodélicas? Loucura mesmo. Tá. Loucura de fumar maconha, de sumir 2, 3 dias. Ácido. Essa loucura mesmo, de se apaixonar toda semana, se apaixonava. Ela viveu isso mesmo. Mas como a gente era criança e eu fui criada, e muito bem criada pela minha avó, nós somos em 6 filhos. Então, eu fui uma criança muito amada. Nós todos, né? Nós 6 fomos muito, muito amada mesmo pelos avós, entendeu? E minha mãe muito protegida. Porque ela, por essa loucura toda, a minha avó passava muito pano quente, porque os outros filhos, porque minha mãe é filha adotiva, né? Uhum. A minha avó é mãe de 4 filhos biológicos e teve 2 filhos adotivos. E um desses filhos adotivos é a minha mãe. Então, ela protegia muito porque os filhos biológicos cobravam. Mas a minha avó, por ela ser uma mulher maravilhosa, ela protegeu muito a minha mãe e nos amou demais. Eu não vejo ela como uma avó postiça, eu vejo como uma avó mesmo, de sangue, entendeu? Uhum. Nós temos relações mesmo de outras vidas, eu acredito nisso, de outras vidas. Então, nesse contexto todo, fomos crescendo, saímos ali da Zona Norte do Rio, porque eu sou do Rio, nós saímos da Zona Norte porque passou o metrô naquela época, e viemos para a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei aqui, eu já estava com 14 anos. E me casei, aí eu, sem minha mãe fiscalizando, minha avó com aquele monte de criança, já tudo adolescente, né? A gente dava uns perdidos. E num desses perdidos, que deu, tipo, vou para a escola e não ir para a escola, eu conheci o meu marido. Eu conheci meu marido, olha a história, Rufus, você não vai entender. Eu conheci meu marido de 14 para 15 anos, nós ficamos juntos mais ou menos 1 ano, ficamos separados 2 anos, quando a gente se reencontrou, eu estava com 17 para 18 anos, nós casamos em 9 meses. Depois que vocês se reencontraram? Depois que nós nos reencontramos no carnaval. Mas mesmo assim casou bem nova, né? Conheceu ele bem nova e casou bem nova. Eu casei com 18 anos, eu conheci ele no carnaval, em fevereiro, nesse ano o carnaval foi em fevereiro, em abril eu fiz 18 anos e em novembro do mesmo ano eu casei. Contra a vontade dos meus avós. Uhum. E na minha época,
assinava com 18 anos, os pais precisavam assinar. Hoje eu acho que mudou, acho que hoje não tem mais isso, né? Mas na minha época, minha mãe e meu pai, que já eram separados há muitos anos, eles precisaram assinar. E eu quis, realmente eu casei por amor. Eu casei extremamente apaixonada. Muito apaixonada pelo Zé. Vou chamar ele de Zé. Então, contra a vontade dos meus avós. Eu fui criada com o avô e com a avó, né? Contra a vontade. Mas eu queria, já tinha me relacionado sexualmente com ele. Minha avó, aí não tinha muito o que fazer, né? Aí aceitaram. Foi um casamento simples, que eu só casei no civil, que não foi o meu sonho. Eu sempre tive o sonho de casar de véu, grinalda, vestido, isso tudo. E fizemos um casamento, fizemos um almoço, e eu e ele desempregado. Você acredita? Sim. E escondemos isso da família. Pra tu ver o quanto louco eu era. Aí alugamos uma casa, eu tava com o meu enxoval todo pronto, eu tava tudo pronta. Eu tava toda pronta e faltava tudo. Eu não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada. Minha mãe, que falou que foi vendo a data do casamento chegar, né? Falou assim: vamos lá, que eu vou tirar uma geladeira não, um fogão. Ela me deu o fogão. Depois de uns meses, ela me deu a geladeira também. Mas o Rufus, você vai entender, o Zé não era uma má pessoa. Tipo assim, esse ano faz 40 anos, né? Porque eu ainda sou casada no papel. Eu só não sou casada de corpos. Nós estamos separados de corpos. Mas eu sou casada no papel. Foi um casamento bom até um certo tempo, porque ele sempre foi trabalhador. Tinha os perdidos, de vez em quando, davam uma sumidinha. Assim, que nada que viesse me escandalizar, né? Tipo, fiquei bebendo uma cerveja com os amigos do trabalho, aí em vez de chegar meia-noite, 1h da manhã, dava aqueles perdidinhos. Sei, perdido de entendeu? homem. Isso. Aí o futebol de domingo, e eu muito apaixonada, e eu achava que normal. Pra falar a verdade, eu não tinha experiência de vida nenhuma. E eu trabalhando. Assim que eu casei, eu já fui pro mercado de trabalho. Até então eu só estudava, né? Mas com esse casamento, né? Eu falei, vou ter que trabalhar. Vai poder ir junto, né? Aí já fui pro mercado de trabalho, e eu trabalhando, e eu muito orgulhosa. Jamais voltaria para casa. Jamais. Isso nunca tinha passado na minha cabeça, ter que voltar para casa do minha avó, da minha mãe. E fui levando, até que eu engravidei. Eu engravidei com 22 anos, tive a minha filha. Eu fiquei 4 anos casada e depois eu vim engravidar, tive a minha filha, que hoje em dia é o amor da minha vida, fora mais o meu neto também, que é um grande amor da minha vida. E o casamento foi indo. Aí eu peguei dos perdidos, eu peguei uma traição. Ela tinha 3 anos de idade, eu peguei uma traição dele, e foi uma traição, Rufus, que ali, hoje olhando para trás, eu acho que ali eu tinha que ter me separado. Mas ali tinha um complicador, porque eu estava envolvida numa igreja. Eu tinha me tornado evangélica. E a evangélica fervorosa, de joelho, de cara no pó, de joelho, de oração mesmo. Eu não estou falando da instituição, da religião, não, entendeu? Porque eu acho que a gente tem que ter fé mesmo. Mas ali me travou. Eu acho que a igreja me atrapalhou. Porque ali eu aprendi que luta pelo marido é teu. Você casou, você é uma mulher casada, ele vai mudar,
Ele vai transformar. Hora que Deus muda, Não, não, olha não, não. que Só hora deixando que Deus claro que as pode fazer. mulheres evangélicas, elas são ótimas. São mulheres que estão em busca Sim, da paz espiritual, estão em busca de Deus. O sim, problema, como eu sempre digo, é o homem. Aí vem o homem, que normalmente é um sim, pastor, e fala esse tipo de coisa. Ora pelo teu sim. casamento. Agora tem o negócio, né? Vamos subir a montanha aí pro seu marido não te trair mais. Esse tipo de coisa que faz as mulheres É ficarem em verdade. relacionamentos. Mas peraí, vamos por partes, já que eu já te interrompi. Você descobriu uma traição como? Eu descobri uma traição quando ele passou a não. Foi assim, chegar muito tarde em casa, Hum, fazendo hora extra. E naquela época não tinha eu não tinha telefone fixo. Não era essa facilidade que é hoje em dia, né? hum. Então não tinha telefone fixo. Como é que eu fiz? Eu liguei, fui por orelhão, por orelhão. Eu fui, liguei para a empresa, me passando pelo departamento pessoal, porque ele estava prestes para entrar de férias. Eu falei, aqui, inventei o nome, né? Eu falei, aqui é tipo Elaine, do departamento pessoal. Eu gostaria de saber se o Zé já vai querer férias para quando? Porque eu estou vendo aqui muita hora extra. Se ele vai querer tirar, vai receber em dinheiro ou vai querer já em folga, em vez de 30 dias aumentar. Aí, falando com o supervisor dele falou assim, hora extra? O Zé fazendo hora extra? Não, mas ele não tá fazendo hora extra. Eu falei, então tá bem, ué, peraí. Aí eu fui e falei, mas não é José, inventei um sobrenome, mas não é José, tipo, da Silva, né? Ele, não, o José da Silva não é daqui não, o José da Silva é do outro departamento. Eu falei, então desculpa, eu confundi, entendeu? Uhum. Saí assim. Bem Aí, ligeira. na mesma hora, eu fui e liguei para ele. Eu falei, que hora extra é essa que você está fazendo? Ele, mas o que foi? Eu falei, olha, eu acabei de ligar para ir, já me conformo, eu já sei de tudo. E detalhe, eu estava grávida do segundo filho. Hum. A minha filha tinha 3 anos. Eu perdi essa criança com 7 meses. Mas isso aí não é o X da questão, não. Menina, olha, o meu mundo caiu. O Ele meu mundo admitiu? caiu. Ele, como? Se eu conhecia a pessoa, eu fui no trabalho da menina, coitada. Ele enganava só a mim, não, ele enganava ela também. Mas eu descobri, ela foi uma namorada de infância, de adolescência. Uhum. Entendeu? Aí eu fui, mas o que eu fiz? Eu falei, tu sabe, né, que a gente não pode ir na casa da pessoa, porque aí você está invadindo, isso é tudo. Eu fui tudo embasada pela lei, né? Eu falei, bem, eu vou no trabalho, porque no trabalho ela não vai fazer escândalo. Mas eu também não fui para fazer escândalo, não, porque eu, graças a Deus, eu sou decente, eu tenho classe. Eu só pedi para chamar. Eu falei assim, eu gostaria de falar com fulana. Aí a colega dela me olhou, já sabia. Aí eu vi um tchu-tchu-tchu, aí ela desceu, eu não conhecia. Rufus, eu não a conhecia. Mas sabe quando tu desce, eu vi a escada, eu falei, é ela? Aí Uhum. ela veio e falou, eu só te peço um favor, não faz escândalo. Eu falei assim, mas eu não vim aqui para fazer isso. Ela falou, eu não sabia que você estava grávida. Ele falou para mim que era separado, ele falou um monte de coisa, um monte de mentira, que tinha uma menina de 3 anos, mas que já era separado, e aquela coisa toda. Eu falei, olha, eu tô grávida dele, e eu gostaria de permanecer casada. Ela falou, fica tranquila, porque eu vou sair da vida dele. Ela foi muito decente. Uhum. Quem não, realmente ele é que não prestava, entendeu? Aí tudo bem, mas nisso, ele chegou à noite com aquela cara de pau dele, né? Ele falou, mas não era nada disso. Ela foi minha namorada do passado. Não tem nada a ver com hoje. A gente se encontrou, só tomamos uma cerveja. Você cria caso, você vê as coisas onde não existe. Tá bom, eu estava na época com 7 meses. Rufus, aquilo mexeu tanto comigo, aí a pressão subiu, aí foi umas 2 ou 3 semanas, eu tive um pré-eclâmpsia, eu acabei indo para o hospital, aí teve descolamento de placenta, enfim, perdi Nossa, o você bebê, perdeu a né? criança por causa disso?
Eu não acredito que foi por causa disso. Foi por causa da raiva. Eu fiquei muito magoada. Eu fiquei É muito por causa da raiva. chocada. Quando eu falo disso, eu tô falando por causa dele, por causa da traição. Não sei se foi por causa dele, por causa da traição. Só sei que eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito decepcionada. Porque até então eu não sabia que eu era traída. Ah, o corno É nunca muito sabe, né? A gente difícil. que é corno não sabe. Eu também não sabia. Tu tem tem momentos que você tem desconfiança, mas você ter certeza é muito difícil, Ruf. É muito. Principalmente quando você ama essa pessoa. Eu amava esse homem. Eu Uhum. amava, eu lutei, eu casei desempregada, eu fui contra os meus avós. Eu lutei por esse casamento. Eu fiz campanha por esse casamento. Eu subi monte. Ah, você também Eu subiu um monte? fazia jejum, montes, jejum. Eu fazia muita coisa. Olha, eu orava horário, na igreja. Quem é evangélico sabe. Os horários fortes de oração é meio-dia, meia-noite, 3 horas da manhã. Todo mundo sabe disso, né? Uhum. Eu acordava 3 horas da manhã, eu ia pro banheiro, eu ajoelhava. Eu falava, Senhor, salva meu casamento. Eu tinha medo da vida, Rufus. A verdade é que eu tinha medo da vida. Eu não sei se é porque eu tive o histórico da minha mãe, dessa loucura toda. Eu não sei, eu tinha medo da vida, de enfrentar a vida. Mesmo trabalhando, mesmo ajudando. Enfim. Aí tivemos aquele momento de uns anos de paz, vamos dizer assim, né? Mas Teve só pra aqueles anos de concluir, ele não paz. admitiu, ele não falou, ó, você tá certa. Ele não admitiu. Não, Tá. não, ele não admitiu. Apesar de eu ter conversado com a menina e a menina ter me contado tudo. Ele falou, não, isso é coisa da cabeça, eu só encontrei e só tomamos uma cerveja, isso é coisa da sua cabeça. Jamais. Tu imagina se eu vou fazer isso, vou ser grávida. Nossa. Não, traz ela aqui. Tu acredita que ele pediu para trazer a menina? Não, nós vamos lá conversar com ela. Ela vai ter que confirmar isso. Questão. Agora, ela é casada. Ela era casada. Ah, então ele sabia o que tava Então, fazendo. sim, então o que quer dizer? Chama ela aqui, vamos lá, porque ela não ia, né? Mas eu acreditei nela. Ela foi muito decente. Ela foi muito decente comigo. Conclusão, minha filha cresceu, né? Teve aquele momento de paz dentro de casa, mas teve um momento de paz mesmo, sabe? Aí tudo foi meio que deixado embaixo do tapete, esquecido, né? Deixei lá do cantinho. Minha filha foi, com essa luta toda, eu sou cozinheira, como eu já te falei, minha filha foi para o ensino médio, minha filha tem salário desde os 16 anos. Ela entrou para o serviço público com 21 anos. Com 21, nossa, foi uma alegria. Por quê? Eu pensei o seguinte, tá ótima a minha vida, maravilhoso, por quê? Ela consegui formar, tem um serviço público, agora eu vou cuidar de mim, vamos passear, vamos viajar, não sei o quê. Minha filha conhece uma pessoa lá, em 4 meses a menina sai de casa. Isso me deixou triste. Eu falei que não era isso que eu queria, né? Eu queria que não pulasse etapa, né, o Rufus? Eu queria que namorasse, noivasse, casasse, entendeu? Tudo assim, direitinho. Hoje eu entendo ela, mas naquele momento eu não entendi, não. Porque eu falei, poxa, agora que tu tá começando, eu pensei que você fosse viajar, porque a gente tinha planos de viajar, a gente tinha planos na época de comprar um carro. Você vai montou uma casa junto com uma pessoa que tu conheceu há pouco tempo, você nem conhece, mas enfim. Foi. E viveu com esse rapaz há 5 anos, da onde veio meu neto, né? Aí quando começa a covardia em relação ao meu marido. Eu tão apaixonada pelo meu neto, por isso que eu acho que foi covarde, porque na minha casa nunca teve senha em nada. Aí já veio a tecnologia, né? Aí já tinha internet, notebook em casa, celular, né? Aí eu nunca teve senha. E eu, assim que foi eu falei, eu vou comprar um notebook para mim, que eu achava chique, né? Eu falava, eu vou comprar um notebook para mim, porque eu tô vendo, dá para pesquisar um monte de coisa.
E ele gosta muito de música, não sei o quê. E eu deixava, tinha um lugar certo para carregar celular, carregar notebook, aquele negócio todo. E o meu neto tinha acabado de nascer, o meu neto é de 2014. Foi justamente naquele 7-1 do Brasil com a Alemanha. Eu lembro. Foi nessa semana. Então, eu cheguei, nessa época eu estava trabalhando no hospital, né? Então eu era plantonista. Minha filha estava de licença, porque no serviço dela a licença é de 1 ano. Aí ela chegou para mim de manhã, ele foi trabalhar, ela chegou para mim de manhã no meu dia de folga, ela falou assim: mãe, tu já viu isso aqui? Eu falei: o quê? Ela falou: tá aqui mãe, aqui, tá aqui no computador. Eu falei: o que tá aí no computador? Ela falou: dá uma olhada. Rufus, eu perdi as forças, meu coração doeu. Tu já sentiu dor física? O meu coração fechou. Ela falou: mãe, eu perdi as forças. Ela falou: mãe, por favor, eu pensei que eu ia desmaiar. Era muita conversa online. Ruf, o que mais me machucou foi que era uma menina que era mais nova que a minha. Muito nudes, muito eu te amo. E detalhe, ele fazendo planos de conhecer, sabe de onde ela era? De Cabo Verde. De Portugal. Do continente africano. Não, Portugal não, África, né? Eu sou péssimo em geografia. África, sim. Aí eu falei... Não, mas peraí, ele nem conhecia a menina? Não, pela internet. Só pela internet? Pela internet. Uhum. Só pela internet. E olha que naquela época não tinha chamada de vídeo como é hoje em dia, não. Era só fotos mesmo, que tu conseguia mandar fotos, né? A menina muito nude, muito eu te amo, muito... Aí Ele mandou foto lá do jerebão dele. Não entendi. Ele mandou foto do jerebão dele. Sim. E detalhe, a menina é quase que uma profissional, que eu vou te dizer. Porque, minha filha, aquelas posições... Muita coisa. Aí ele provavelmente estava caindo num golpe, né? Você sabe que esses velhos não se aguentam e fica na internet e fica caindo em golpe. E eu vou te falar. E ele deixou aberto. E o que acontecia? Ele lá no trabalho, e ele baixou o WhatsApp no meu notebook. Aí o que aconteceu? Ele online lá, eu via toda a conversa aqui. Eu falei: vou segurar até onde dá. Não aguentei, não. 3 dias foi o suficiente. Eu falei, aí confrontei. Quando eu confrontei ele, sabe o que ele falou pra mim? O quê? É isso mesmo. Bem, já que você viu, é isso mesmo. A gente não dá mais certo. Eu falei: o quê? Como assim não dá mais certo? Ele: não dá mais certo. Eu tô apaixonado, eu quero viver isso aí. Olha, eu fiquei assim acabada. Mas enfim, lutei 1 ano por esse homem. Tu acredita? Eu fiquei louca. Olha, eu entrei em contato com... Não era só ela não, tá? Mas essa aí ele apaixonou. Ele ficou apaixonadinho por essa aí. Eu queimei o filme dele com todas. Eu entrei em contato com todas elas. Eu falei com o marido de algumas. Eu entrei em contato com essa menina. Eu falei que era casado, que era pobre. Olha, eu falei muita coisa. E ela falando assim: mas é ele que me procura, é ele que vem atrás de mim. Mas porque eu estava lutando ainda, né? Eu estava lutando. Até o dia. Eu ia trabalhar com lágrimas nos olhos. Quando eu lembrava, assim, meu coração doía. Vocês tinham vida íntima? Eu queria. Eu procurava. Eu ia atrás. Mas eu usava camisinha, tá, Rufus? Também, né? Desde da traição lembra da primeira? Lembro. Que eu falei assim: olha, agora nosso relacionamento vai ser sempre com camisinha, porque eu já não confiava mais, né? Aí o que acontece? Mas eu lutei pelos casamentos. Aí, mais ou menos 9, 10 meses, até um dia que nós estávamos sozinhos em casa, que eu fui pro... Rolou, né? Eu parei no meio, assim.
que já tinha acabado, né? Que eu queimei o filme dele pra todo mundo, né? Então ele tava sem ninguém. Aí ele, quando rolou, eu fiz parar, eu falei assim, peraí que eu vou no banheiro. Rufus, eu fui pro banheiro, tomei um banho, sabe aquele banho, assim, das cabeças aos pés, assim, eu chorava, eu chorei. A minha lágrima queimava o meu rosto, queimava, saía quente. Eu chorei muito. Quando eu voltei pra sala, eu falei, agora acabou. Quem olhou assustado, eu falei, agora quem não te quer mais sou eu. Ele olhou pra mim, tem certeza? Eu falei, absoluta, Rufus, e foi a partir daí. Isso tem 10 anos. A idade do meu neto. 10 anos que a gente não tem mais nada. Aí vamos lá, que é o X da questão. Aí eu vi esse homem Mas por que feliz, você acha que né? aconteceu isso? Naquela relação você percebeu que ele não era tudo isso? Eu não queria mais. Não, me deu nojo, me deu ranço, veio todas as lembranças, aquelas palavras que ele falava, que ele chamava. Ele é bem escrota mesmo, porque ele chamava de imperatriz, diva, tu é a mulher da minha vida, gostosa, sabe essas coisas bem cafona, bem suja mesmo. Aí aquilo veio tudo na minha lembrança, aí eu falei, cara, eu não mereço isso não. Por que eu tô passando por isso? Por quê? Por que eu tô passando por isso? Enfim, falei, acabou. Ele tinha Beleza, sido o só único que- homem com quem você tinha tido relação na vida. Não, graças a Deus não. Ah, tá. Que aí eu estaria pior. Não, graças a Deus não. Eu tive um outro relacionamento antes dele. E depois, antes dele, tive 2 relacionamentos. 2. Tá. Ele não foi o meu primeiro. Não, porque senão eu ia ficar muito chateada. Se ele fosse o meu único, eu ia ficar muito chateada. Mas ele era muito bom. A gente tinha uma química muito boa mesmo. Ele era muito bom de cama. Eu sou muito boa de cama também. Então, eu sou. É assim que Eu se não fala, sou parabéns. modesta. Eu não sou modesta. Para falar a verdade, a criativa era eu. Eu é que inventava. Ele só tinha uma coisa. Ele só tinha muita potência, né? Ele é um homem que aguenta 40 minutos, 50 minutos. Ele é desse tipo. Ele é muito bom, entendeu? Um tamanho muito bom. Ele encaixa, ele preenche. Sei. Entendeu? Ele preenche. Ele tem talento. Ele tem talento. Não tem homens que são Aí- assim, já nascem com habilidades. E ele é desse jeito. Também porque ele é da noite, ele gostava um pouquinho da noite, né? De pagodinho, essas coisas. Então, acho que, assim, não sei. Aí, conclusão. Homem que gosta de pagode costuma ser bom de cama, eu já reparei nisso. Pagode. Ele tinha quando eu conheci, ele tinha um grupo de pagode. Ele tinha um grupinho de pagode, que acabou. Nessa época eu fiz acabar, porque eu falei, não dá. Né? Um pagode que não dá dinheiro, que só toca em bares vindúrimo, não. Vai acabar com esse pagode. Conclusão. Aí, como eu vi ele muito feliz na internet, eu falei, como assim? Dá pra conhecer alguém na internet? Aí eu falei, vou também. Porque eu vou te falar uma coisa, eu preciso evoluir muito, Rufus. Quando eu vi aquele homem feliz, isso me deixou triste. Porque eu falei, como assim ele tá feliz e eu não? Eu fui egoísta. Eu fui. Eu falei, Deus, eu preciso evoluir. Por que esse homem tá feliz e eu não? Como assim ele consegue botar a vida dele tá andando e a minha tá parada? Por quê? Porque eu comecei a me perguntar, a me fazer essas perguntas. Por que as coisas para ele dá certo e para mim não tá dando certo? Ele consegue conhecer alguém e eu não conheço ninguém. Aí eu não me permiti. Eu falei, bem, aqui de perto eu não quero, né? Aqui de perto eu não quero porque eu tenho a minha filha, eu tenho o meu neto e ele disse que não ia sair de casa, mas eu saí do quarto. O quarto que era da minha filha, eu fiz uma obra
toda no quarto. O meu quarto é uma suíte. Eu fiz a obra toda. E ele se surpreendeu quando eu saí, tá? Porque ele ainda queria eu lá, no quarto junto com ele, fazendo o que eu não sei, porque já não rolava mais nada. Mudei, botei porta com chave. Eu saio para trabalhar, fecho, e vou trabalhar, volto e abro, né? Aí eu comecei a ir para a internet também. Nessa internet eu conheci um aqui, que é um carioca. Olha só, olha a experiência. Fomos se encontrar, fomos perto de uma praia, né? Ele me pegou, foi assim. Eu peguei a placa do carro dele sem ele perceber. A minha filha sabe desse caso, né? Eu falei, tô te passando a placa, tô te passando o contato, que eu sumi, tu sabe com quem eu tô, né? Aonde foi Fomos. isso? Aí Que aplicativo? Que site? Foi no antigo Badu. Nossa. Não sei se é antigo. Sei. Mas espera, amigo. Espero que esse aí tô deixando, não bebi. Tu acredita que nós fomos para um bar? Eu não bebo, né? Eu quase não bebo, né? Bebo de vez em quando, mas tipo assim, se eu for no encontro eu não bebo, principalmente se for o primeiro encontro, eu não bebo, porque eu quero ouvir e eu deixo a pessoa falar, né? E ele tá lá falando do relacionamento dele anterior, sei que eu falei, é mesmo? Sabe o que ele me falou no final? Que ele tava na Maria da Penha. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou sair desse homem agora? Aí eu falei, mas sabe por quê? Eu falei, mas sabe por quê? Tem mulheres, eu tive que fazer o jogo dele, né? Eu falei, não posso sair daqui assim, né? Eu falei, tem mulheres que prejudicam, fazem a Maria da Penha para poder prejudicar o homem. Mas foi isso que ela fez. Se exaltou, sabe? Foi isso que ela fez. Ela quer me prejudicar. Eu falei, não, mas você tem que ter calma. Você tem que ter calma, porque senão qualquer coisa que você vá fazer vai te prejudicar mais ainda. Tenta um acordo com ela. Eu falei, pede a conta, porque eu já estou na hora de eu encontrar com a minha filha, que eu já tinha combinado alguma coisa. Olha a conta. Eu pedi um refrigerante e ele uma cerveja. Olha a conta. Ele não pediu nada para comer, nem outro refrigerante, quer mais algum, não me perguntou se eu queria mais alguma coisa, nada disso. Eu falei, pede a conta, porque eu já estou indo. Aí ele falou, tá bom, mas não foi perto da minha casa, não. Eu marquei num lugar bem distante, né? Conclusão, quando ele me deixou no lugar, eu dei tchauzinho, entrei numa rua a ermo, né? Deixei ele ir, depois eu fui pedir o Uber e vim para minha casa. Quando eu cheguei em casa, ele, tu chegou bem, amor? Eu falei, cheguei, deixa eu te falar uma coisa, eu tô num momento diferente do teu, na sua vibe, te desejo tudo de bom, boa sorte, bloqueei em tudo. Falei, você se fez de doida só para não virar estatística da Maria da Penha também, né? Sim, eu falei, eu lá quero um homem Maria da Penha na minha vida. Eu falei, gente, Badu não tá dando certo pra mim. Pra falar a verdade, Rufus, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil não tem homem para mim. Eu também, pra mim também não. Eu já cheguei nessa conclusão, não tem homem pra mim nesse país. Não. Aí o que eu fiz? Mas você chegou a beijar o Maria da Penha? Aí também não ia perder a viagem, né? Ah, você beijou o Maria da Penha? Beijei o Maria da Penha. Também Ele era só ficou no gostoso, beijo. pelo Beijo menos? bom, beijo bom. Esses canalhas beijam bem. São gostosos, é. Assim, aí no carro, aí beijamos no carro, aí mão aqui, mão ali, mas não transamos não. Mas teve beijo, teve amasso, porque eu falei, eu não vou perder minha viagem, enfim, tudo bem. Cheguei em casa, bloqueei o contato, acabou. Eu falei, o que eu faço agora? Aí eu fui vendo o TikTok, aí vi as meninas lá recebendo os gringos, né? Falei, mas aí, como assim recebe gringo? Eles vêm, eles têm coragem de ver? Eu falei, vou baixar o quê? O Tinder. Baixei o Tinder, mas você tem que pagar, né? Porque você fica no modo passaporte, né? Quando você paga, você consegue botar em qualquer localização do mundo. Ah, não sabia. Menina, meu amor, quando você paga o Tinder, aí você automaticamente você já pode mudar a localização, né? Aí eu falei, Europa. Aí em 2 dias, eu dei match com um suíço. 65 anos. Aí começamos a conversar. Você tava com tradutor, quantos? né? Na época, foi em 2023.
Eu tô com 56. 56 anos. E o Maria da Penha tinha quantos anos? O Maria da Penha era mais novo. É, tipo 30, assim? Não, 40. Ah, tá. Não era 40. tão novo, entendi. Não, fora isso, tinha. Não, esqueci de falar que teve o professor de sociologia, que eu trabalhava na escola. E o professor. Mas só que esse não deu certo, por quê? Você vai entender. Antes do. Teve o Maria da Penha. Depois do Maria da Penha teve o professor. Esse foi legal. 60 anos. Só que judeu. Quando ele falou que era judeu, eu falei, meu Deus, a bênção. Bênção, tu entendeu, né? Tu entendeu? Eu falei, a bênção financeira chegando na minha vida. E quem é do Rio de Janeiro sabe do que eu tô falando. Ele morava na estrada Bulemarque. Quem é do Rio sabe. É tipo Morumbi aqui em São Paulo. Só casarão. E ele me esperou. E eu fui no encontro com ele, eu já conhecia ele, mas eu não tinha olhado para ele, porque ele chegava perto de mim e falava assim, oi, bonitona. E aí, bom dia, bonitona. A menina, colega, que falou assim, esse cara tá dando em cima de tu. Eu falei, como assim em cima de mim, que eu nem olhei para ele? Aí ele falou, ele tá afim de tu. Então, no último dia de aula, eu falei, ele tá afim? Então, peraí. Aí, no último dia de aula, eu falei, e aí, professor, bom dia. Poxa, vamos entrar de férias, né? Ele falou, como assim, você vai entrar de férias? Eu falei, sim, a cozinha para. Ele falou, porque lá os professores têm a recuperação, né? Continua, né? Uns 15 dias depois, né? Aí ele falou assim, eu falei, ele voltou, como assim, você tá de férias? Tô de férias. Ele falou assim, me deu um telefone, o número do telefone dele, liga pra mim. Por que não deu certo, Rufus, com esse professor? Porque ele queria vir na minha casa. E aí você tava morando com teu ex? Não é ex, ainda é marido, Rufus. É que eu digo ex porque ex. vocês já não tinham nada, mas você tava morando com ele. Isso. Sim, ele mora ainda aqui. Ah, vocês ele ainda mora moram? ainda aqui. Ah, tá, entendi. Ele mora ainda aqui, de quarto separado, mas ele ainda mora. Mas detalhe, ele falou, menina, isso vou te falar. Ele foi um homem, assim, excepcional, porque no primeiro encontro que eu tive com ele, 60 anos, o cara me deu um cansaço. Ah, já deu. Dei. Ele me deu um cansaço, porque eu já conhecia, né, Rufus? De meses. Não, claro, sem julgamentos. Mas na verdade eu tava falando. Ele deu o cansaço, mas eu já entendi tudo. Você sabe que judeu normalmente costuma ser circuncisado, né? Sim, menino, mas o homem. Não, acho que era pelo estilo de vida. Ele não bebia, não fumava, ele fazia exercício. Gente, aquele homem ficou. Eu cansei. Quando eu fui tomar banho, eu estava cansada. E o mais interessante é que quando eu voltei vestida, ele falou, mas tu já se vestiu? Eu pensei, ele tá achando que vai ter mais? Ai, que inveja. Eu não aguentava mais, Rufus, ele demorava muito. Era muita coisa. Aquele homem, eu falei, tu toma uma coisa? Ele falou, não. Eu falei, não acredito. não acredito que você não tome nada. Porque era muita coisa. Ele gostava da coisa. Ele beijava muito, ele beijava o corpo todo. Ele era muito maravilhoso. E o que aconteceu? Ele chegou no final e falou assim, fala pra mim se você tá... Tu tá devendo alguma coisa? Eu falei, bem, o meu cartão... eu tenho um cartão. Eu falei, o meu cartão. Ele falou assim, você bota aí no papel tudo que você tá devendo e me dá. Tu acredita que esse homem fez? Ele pagou as dívidas, que eu aumentei um pouquinho. Que eu não sou tão honesta a esse ponto, não. Tipo assim, eu não sou tão empoderada a esse ponto, não, tá? Eu sou do tipo que eu gosto de ser cortejada. Eu gosto de ser cortejada, eu gosto de ser mimada, eu gosto de ser presenteada. Eu gosto Não, eu não gosto de dividir conta. Eu não gosto de dividir conta, não gosto. Eu ajudo a pessoa a crescer. Vamos crescer junto? Mas não vem com esse papo de que vamos dividir conta
conta de luz. R$ 200, tu quer que eu divida uma conta de luz de R$ 200? Dá um Não, ódio, não vou né? dividir. Não vou dividir, não vou dividir. Aí ele pagou. Aí, que conclusão, eu estava dentro do shopping, ele me ligou e falou, eu tô aqui, ele não bebia. Aí ele falou assim, eu comprei um vinho, tô indo no shopping te pegar. Eu falei, tá bom. E estava perto do Natal. Ele falou, olha, nós vamos aqui na Barra, no mercado, vamos fazer a compra de Natal, porque eu vou passar o Natal com você. Ele sabia Eu que você falei, era casada? separada. Eu falei que eu era Hum. separada. Eu falei, não tem como, Milton, porque, olha só, a minha separação foi difícil. falou o nome dele. Falei o nome fictício. Ah, é fictício? Ah, tá. Então tá, beleza. Tá, O professor é o nome Milton é fictício. Eu Ah, falei, então, beleza, pode Milton, continuar. não tem como. Falei, não tem como, porque a minha separação foi uma separação difícil. O meu ex-marido é popular no meu bairro. Nós estamos brigando pela casa. Não tem como você aparecer lá. Aí ele olhou assim, sabe, e falou, mas como assim? Eu falei, não tem como. Aí, como a minha mãe tinha sido acidentada, que ela tinha caído na área, e ela estava Na imobilizada... árvore? Sua mãe caiu na árvore? Na área Ah, de na serviço. área. Ah, tá. Aham. Na área de serviço, mas isso há uns meses atrás, só que eu tinha foto na galeria dela imobilizada. Aí 2 dias depois eu mandei a foto para ele. Eu falei, minha mãe acabou de se acidentar, eu tô no hospital com a minha mãe, não tem como você passar o Natal aqui em casa. Eu já te expliquei, entendeu? Eu fui jogando assim, menina, mas ele tão experiente que passou esse Natal, passou o Ano Novo, a gente se falando, a gente se viu entre o Natal e o Ano Novo. Depois ele olhou para mim e falou assim, você não é separada do Zé. Eu falei, o que eu preciso fazer para você acreditar? Ele falou, me leva na sua casa. Eu falei, mas eu não posso, porque nós estamos brigando. Ele falou, então terminou comigo. Ele terminou. Nossa, ele é falou, um não tem homem como. honesto, né? Ele é um homem honesto. Ele se apaixonou. Na verdade, também, como você estava muito tempo sem ter uma relação intensa, ele pode ser bom, mas acho que potencializa porque você estava muito tempo sem ser pega por um homem desse jeito, né? Sim, é verdade. Igual eu. É verdade. E eu não fui honesta. Na verdade, eu não fui honesta com ele. É. Eu não fui honesta. Mas não tinha como ser honesta. Porque como é que eu ia trazer um homem aqui? Um outro, Rufus, acredita em mim, eu não tenho por que mentir. Eu sou separada de corpos. Tem 10 anos que eu sou separada de corpos. Eu Mas acredito. muita gente não acredita. Mas tem gente que não acredita. Conclusão. Fiquei chateada. Aí eu falei, fui pro Tinder. Falei, fiquei muito chateada. Falei, vou fazer o quê? Não dá, né? Não dá, não quer, não vou forçar. Aí fui pro Tinder. Aí o primeiro match foi com um italiano, de Veneza. Olha a burrada que eu fiz, Ruf, porque é com o tempo que tu vai aprendendo a lidar com o Tinder, né? Eu fiz uma burrada, porque eu faço muito M se eu estiver muito triste. Se eu estiver muito triste, eu faço besteira, Rufus. E em 2019 nós tivemos um inverno rigoroso, que a gente não tem há muito tempo aqui no Rio, né? Em 2019. E eu fiquei desempregada. Então eu estava muito triste. Foi no mês de agosto isso. E eu conversando com esse italiano, até que a conversa foi muito bom, porque não precisou de tradutor, porque algumas palavras eu conheço, né? Consigo conversar um pouco, mas consigo entender algumas palavras, né? E eu fiz a maior besteira da minha vida. Eu mandei um nude para esse homem. Quando eu mandei esse nude para esse cara, eu vi ele digitando assim na mesma hora, assim. Ele falou: "Por que você fez isso? Eu estava te levando a sério." Me bloqueou. De tudo. E por que você fez isso? Porque eu estava
triste, porque a minha vida tava uma meleca, porque eu tinha acabado com o professor, minha vida, eu senti que a vida do Zé tava andando Uhum. de novo. E eu falei, não é possível que para homem é de um jeito e pra gente. Eu acho que porque o homem aceita qualquer coisa também, né? Eu já tenho um critério, né? Ah, é, Eu concordo. falei, gente, eu tenho um critério. Não, eu sei o que eu não quero mais pra minha vida, eu sei. Aí eu falei, eu tava muito chateada. E o frio te deixa deprimida um pouco, né? Eu tava sozinha em casa, chovendo muito, com muito frio. E eu conversando com ele, pronto, pum. Aí ele me bloqueou de tudo. Chorei, porque ele já estava planejando em vir. Eu chorei. Aí eu tenho esse meu irmão, que é muito meu amigo. Eu falei, eu fiz a melhor besteira da minha vida. Ele falou, tu pediu dinheiro para esse homem? Eu falei, não, pior. Ele falou, pior do que dinheiro? Eu falei, eu mandei um nude. Ele falou, mas ele pediu? Eu falei, não. Eu falei, por que tu mandou? Eu falei, sei por que eu mandei, eu só sei que eu mandei esse nude. Mas esse nude era como também, que deixou o italiano tão chocado? Não tava pelada não, mas tava bem... Não tava aberta não, porque eu acho feio. Não era ginecológico? Não, tava assim não. Mas tava sensual, mostrava os seios, eu tava de calcinha, mostrava os seios, eu tava de calcinha, aquela cara de safada. Ah, tinha rosto ainda por cima? Ainda tinha rosto. Nossa Agora que eu aprendi, Senhora. você que me ensinou a não botar rosto. Pois é, que bom que você já aprendeu. Não, mas não tinha nada demais, então você tava de calcinha, ele ficou chocado lá com um par de teta. Eu acho que é porque, tipo assim, eu acredito que deve ter pensado assim, ela tá me mandando nude sem eu pedir, então ela manda pra qualquer um. Pode Eu ser. acho que foi isso, Pode entendeu? ser. Uhum. Entendeu? Porque tudo online, virtual. Aí eu falei, bem, não é por aí. Eu falei, gente, então não é por aí. Aí fiquei muito chateada, fiquei uns meses sem entrar. Aí entrei novamente, né? Eu falei, vou entrar de novo. Aí comecei a conversar com um suíço. Aí já foi no tradutor, porque ele fala alemão, né? Uhum. Aí comecei a conversar com um suíço em 2023. Aí comecei a conversar. Aí quando foi 1 mês e meio, falou, tô indo pro Rio. Nossa, 1 mês e meio Eu falei, só? Sim. Uhum. Sim. É porque eu sou divertida, as Rufus. Aí sem nudes. Não, sem nudes. Não, eles não pedem. Vou te falar, o homem decente não pede. Uhum. Se você quer um relacionamento com um gringo, não mande nude. A gente falava sobre tudo, a gente falava sobre teatro, sobre vinho, sobre viagem, sobre tudo. Aí ele falou, tô indo pro Rio. Mas só que tinha uma amizade muito grande, né, entre a gente. Até então não era amor não. Eu queria diversão mesmo, diversão. Aí eu falei, tá bom. Eu fui, ele falou, qual o melhor lugar para ficar? Eu falei assim, Barra da Tijuca, porque eu não ia botar esse homem louro de 1,80 m e quase 90 em Copacabana. Não ia mesmo. Uhum. Eu falei, não, vamos para Barra da Tijuca, porque lá é uma praia mais tranquila, lá tem vários lugares para Cristo, para ir pro Cristo, Cristo, Pão de Açúcar, aqueles passeios turísticos, né? Aí nós ficamos, ele falou assim, você sugere a volta? Olha, eles são muito cavaleiro, porque ele falou assim, você gostou desse? Ele foi pesquisando, aí falou, esse tá bom para você? Esse tá bom para você? Eu falei, olha, eu gostei desse. Aí ele falou, então vai ser esse. Aí eu fiquei com esse 8 dias. Só que nesse, eu dei mole. Eu dei mole por quê, o Rufus? Porque eu gostei dele, mas não encaixou. Uhum. Não encaixou. O sexo não encaixou, não. Não encaixou, não. Mas ele se tornou um grande amigo. Mas Beijo tava muito limpo? bom. Limpo, menino. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui. Pode falar o que você quiser. Eu nunca fiz um sexo oral, um bilau tão cheiroso. Não, minha vontade era engolir aquilo. Uhum. Tem uns que dá vontade de mastigar igual gominha, né? Gente, eu tava com muita fome.
Muita sede. Eu tava com muita sede, eu tava com muita fome, sabe? E engraçado, eles são diferentes mesmo, sabe? Eles são diferentes, porque até na hora de falar, de se expressar, eles são diferentes. Tipo assim, tem que ter muito contato visual, né? Tem que ter muito contato visual. Muito contato visual. Eles, como é que eu vou falar? Eles querem te dar prazer. Uhum. Até porque devido à idade, né? Ele tem 65 anos, hoje mais, mas na época de 65. Então ele sente prazer em te dar prazer. Mas Entendeu? vocês para conversarem, você usava o tradutor ali no tete a tete mesmo, O pessoalmente. tradutor. Mas foi maravilhoso. E eu descobri uma coisa, minha filha, que os moradores de rua falam inglês. Como assim? Que moradores de rua? Daí, da sua cidade? Do Rio de Janeiro. Menina, eu andando com aquele homem. Essa mulher, eu tenho 1,70 m, né? Essa negra de cabelo crespo, com aquele homem louro do olho azul, 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 aquele homem alto. My friend, menina, abordando. Por isso que eu não podia ficar em Copacabana, entendeu? Entendi, Passei claro. por Copacabana, mas eu me senti segura e é uma responsabilidade muito grande quando você recebe, porque você tem medo, né, de que aconteça alguma coisa com eles, né? Ah, lógico, claro. E aí, nesse período, o seu marido, por exemplo, você falou, você ficou 8 dias. Seu marido não estranhava... Não, eu entendi que vocês estavam separados. Mas mesmo assim, ele não te cobrava de você? Ó, nossa, você ficou 8 dias fora? Cobrava, mas aí tem uma amiga, sim. Como eu trabalho em escola e eu tenho férias, né? Eu tenho férias no começo do ano e no meio do ano. Sempre falei que eu tenho uma amiga que tem uma casa no litoral. Falei, tô indo pra casa Da fulana. Núbia. Uhum. Falei, tô indo pra casa da Núbia. Porque já, tipo assim, eu faço o que eles fazem com a gente. Uhum. Eu arrumo uma briga uns 2 dias antes. Não é assim que eles boa fazem? tática, Eles é. arrumam. Uhum. Sim, eu arrumo uma briga 2 dias antes. Eu falei, cara, eu tô de saco cheio disso aqui. Eu vou ir pra casa da minha amiga. Eu vou ficar lá em frente ao mar. Eu tô fazendo o que aqui? Eu tô metendo o pé. Fique você aí. Tipo assim, mas já com tudo programado. Com a bolsa, com a mala pronta. Com tudo já. Uhum. Entendeu? Assim que se Tudo faz, programado. claro. E eu recebo no aeroporto. Eu recebo no aeroporto. Eu vou para o aeroporto para receber. Uhum. Beleza. Aí eu passamos, foi muito bom os 8 dias, pontos turísticos, maravilhoso. O aplicativo para cá. Ele pagando lá, tudo. Tudo. Aí qual é o pulo do gato? Aí eu comprei um chinelo mesmo para ele. Uhum. Aí comprei um chinelo, o que todo mundo usa, né? Que é popular. Havaianas. Aí eu comprei um chinelo com a bandeirinha do Brasil. Aí um mês antes eu postei, falei aqui, ó, mimo do Brasil. Eu falei, para dar a dica para ele trazer alguma coisa de lá. Uhum. Ele falou, eu vou ter que ver um presente para você. Eu falei, meu neto adora videogame. Meu neto adora videogame. O meu neto, ele é apaixonado por Lego. Eu já comecei falando do que meu neto gostava, né? E eu falei assim, você tem um perfume muito legal que eu tinha muita vontade de ter. Aí tu vai jogando essas letrinhas, entendeu? Entendi. Mas eu comprei uma blusa para ele e comprei um chinelo também. Foi isso que eu fiz. Mas ele te deu presentes, então? Me deu. Ele já veio na mala, já veio na mala o presente, mas eu também dei presente para ele. E ele deu o videogame? Eu também. Deu. Nossa. Deu. Ele trabalhava com o quê? Olha, ele é engenheiro. Eu fiquei até com medo quando falo engenheiro, porque tem tanto campo de engenheiro, né? Uhum. Mas ele já está aposentado. Mas vou te falar, ele gosta da. Ele é engenheiro civil, não, ele é engenheiro. Acho que era eletrônico. Olha, só sei que ele é apaixonado por arquitetura. Menina, ele quis conhecer aquele museu. Desculpa, aquele museu de Niterói, a arquitetura dele é ótima, mas ele é um saco. Porque ali não tem muita coisa para se ver, é só arquitetura mesmo, entendeu? Que aí ele foi lá pro museu com o homem, eu fui pela barca e depois eu voltei pela ponte. Aí ele foi embora, me despediu, continuamos amigos, mas não rolou, não evoluiu.
Aí eu falei, tá na hora de voltar pro Tinder de novo. Aí voltei pro Tinder, aí ele foi embora em outubro, ele veio em outubro. Aí foi embora, quando foi em dezembro, voltei de novo pro Tinder e eu dei match com um americano. Agora esse foi babado, porque ele é rico, ele é do governo. Ele é do governo. Aí eu falando com ele, eu falei, não, você não vai conseguir passagem. Ele falou, eu vou conseguir passagem. Eu falei, como é que você vai conseguir passagem? Nós estamos conversando em dezembro, você vai vir em janeiro, como que você vai conseguir? Já está tudo lotado. Ele falou, fica calma que eu vou conseguir. Não é que o homem conseguiu mesmo? Ele veio e conseguiu passagem. Ele chegou aqui dia 2 de janeiro. Nós ficamos também na Barra da Tijuca. Vocês ficaram conversando um mês e ele já foi? Sim. Então a tática para isso acontecer é não mandar nudes e não falar de sexo. Eu falo sobre a vida, eu falo sobre o clima, eu falo sobre política, eu falo sobre o Brasil. Aí eles são encantados pela Amazônia, né? As praias. Mas fala de Eu namoro? falo, Tipo, você dá alguma expectativa que Sim. você vai casar, que você quer namorar? Não toco nesse assunto, não. Esse já é separado. O primeiro foi separado com uma africana, que ele acha que foi um golpe lá na Suíça. Peraí que eu vou anotar isso aí. Então você não fala de namoro. Não falo de namoro. Tá. Eu falo que eu quero. Eu falo, olha, eu tô aqui no site porque eu quero fazer novas amizades, eu quero conhecer culturas diferentes, e eu achei você uma pessoa muito inteligente. Aí eu já vou levando para um lado mais divertido. Eu falei, olha, vamos começar com umas coisas que é chata, mas é necessária. Você sabe cozinhar? Tá. Você maratona em dias de frio, de neve, você maratona uma série? Qual série que você gosta? Tá. O que você costuma fazer? Eu vou por um outro lado. Eu não vou falando, eu quero você, eu desejo. Nada disso. Entendi. Depois de algum tempo que a gente fala pessoalmente, que eu falo assim, e aí, como é que vai ser? Eu gostei tanto de você, você parece ser uma pessoa legal, será que a gente vai continuar conversando? Ele falou, vamos ver, né? Esse americano falou isso, vamos ver. Mas também você não fala nada de dinheiro. Corrida. De dinheiro você não fala nada. Oi? Não entendi. De dinheiro. Não, eu nunca falo, mas não é preciso. Não é preciso. Esse americano, ele veio, e eu já te falei pra você que ele trabalha pro governo, né? Aí então, quando primeiro que ele foi pra praia, ele ficou todo bronzeado, ele se bronzeou muito, ele se queimou muito. Então no dia seguinte ele não quis descer, né, pra ir pra praia. Aí eu falei assim, ele falou assim, vai você. Sabe quanto que ele me deu pra eu ir pra praia? Assim, que eu atravessei a rua, que eu fiquei no hotel pé de areia, assim, pé na areia mesmo, eu atravessava a rua, tava no mar, né? R$200. Só pra você passar o dia. De 9 a meio-dia. Acho que é pra beber uma água de coco. É que R$200 pra eles também não é nada, né? Não é nem $50. Nossa, mas eu fiquei feliz, sabia? Ah, claro, lógico. Eu falei, eu fui, beleza. Aí eu fui, aí nós ficamos, aí depois voltamos, aí eu fomos pro Cristo, eu almocei no Pão de Açúcar, eu fui pro Cristo Redentor, eu fui pro Museu Aeroespacial, porque o filho dele é militar. Ele quis ver os aviões. Aí eu marquei um veleiro, tem um veleiro, né? Que faz aquela costa do Rio todinho. Eu já tinha marcado. A verdade é que quando a gente vai receber um desse, a gente tem que fazer um roteiro legal, uma churrascaria legal, um shopping legal. Um roteiro com ele pagando. Tudo. Mas, menina, até o Uber da volta, eu vou te contar na volta o que aconteceu. Aí passou, e detalhe, e esse muito cheiroso, ele era baixinho, eu te mandei a foto dele, né? Ele era pequenininho, bem estilo americano mesmo, Esse né? é o calvo. Mas, menina, não, esse aí, o talento dele era outro. Ah, tá. Qual? Entendeu? O talento dele, ele gostava e ficava ali meia hora. Meia hora. Ah, mas ele é gordinho, não é?
Não, mas foi bom, não foi ruim, não. Ele era muito amável. Não, 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 Tudo que eu não. queria. Eu sei, pelo amor de Deus. Eu digo que ele é gordinho, porque normalmente os gordinhos que têm esse talento aí. Sim, e Eles são detalhe. assim. e- Mas eu esfreguei a cara dele mesmo. Não me minto, não tem noção. Isso depois de quanto tempo que vocês tinham se encontrado pessoalmente? Já é no mesmo dia? Não, no mesmo dia não dava porque a viagem é longa, né? Ah, Aí tá. aí no primeiro dia ele chegou, primeiro que nós tínhamos que fazer o check-in, e já era 3 horas da tarde e ele chegou 10 horas da manhã. Nós almoçamos no aeroporto. Aham. Ali foi bom porque a gente conversou. Aí quando a gente fez o check-in e subimos, aí teve a troca de presente, teve aquele abraço, né? Eu peguei, né? Aquele abraço brasileiro que só nós sabemos dar, né? Sei. Peguei o rostinho dele assim, já dei-lhe um beijão, né? Uhum. Já dei-lhe um beijo, né? Aí tomamos banho, tudo separado. Eu deixou eu tomar banho. Quando eu voltei, eu já voltei mais à vontade. Aí começamos a conversar e eu falei assim, vamos pedir uma pizza? Porque não dá pra sair, tá muito cansado. Ele falou, vamos. Aí ali mesmo eu ia, vamos pedir uma pizza, aí pediu o refrigerante, ele queria uma Heineken, eu falei, vamos pedir então 3, tu bebe, porque eu não tava bebendo, né? Uhum. Aí ele pediu, aí comeu uma pizza, aí conversando, dormiu. Aí no dia seguinte foi que começou a trabalhar logo de manhã cedo, tá, amigo? Ah, entendi. Logo no Tomei dia banho, seguinte. não, e outra coisa, Rufus, uma coisa que chama muita atenção dele é o cheiro. Sabe o que eles falam? O quê? Que a gente tem um cheiro maravilhoso, que lá não é Olha, assim. eles não tomam banho lá, né? Por Nas isso que eu te partes perguntei se o baixo, outro nas fedia. partes baixo, Uhum. nas partes baixo, nas partes baixos, porque ele falou assim, cara, seu cheiro é muito bom, é muito bom. Acho que é por isso que ele ficava muito tempo lá embaixo. Muito tempo. Aí você pegava a cabeça Muito- dele e pressionava mesmo. Não, eu fiz quando eu... Tu vai morrer de rir, porque o negócio é desse tamaninho, né? O Do quê? americano. Ai, Ai, coitado. Deus. Isso vai fazer o que também não dá pra ser feliz. Não tem Era tudo. bem pequenininho mesmo. Uhum. Era bem pequenininho. Mas aí, quando ele ficou deitado, assim, de barriga pra cima, que eu subi em cima, Uhum. que eu esfreguei. Nossa, mas foi muita coisa. Mas foi divertido. E detalhe, tá? Vigoroso. Era de manhã, de tarde, tá? Quando chegava dos passeios, quase à noite. Era. Eles são assim. Uhum. Acordava de manhã, minha filha tomava banho sim. Depois, minha filha, a gente saía passear, passava o dia todo fora, almoçando, conhecendo os pontos turísticos. Quando chegava de noite, levei ele pro shopping. Aí no shopping já foi. Aí vou te falar, o americano trouxe uma blusa que minha filha é fã do futebol americano, né? Uhum. Aí trouxe uma blusa do futebol americano, eu pedi um tênis. Eu falei, eu queria muito, ai amor, eu queria muito esse tênis, porque eu não acho aqui, não tô achando ele aqui. Aí depois eu falei do tênis do meu neto também. Uhum. Aí ele falou, e trouxe. Aí ele trouxe a blusa do futebol americano, aí eu levei ele pro shopping. Aí eu falei, eu tô precisando de... Aí foi, maquiagem, produto de cabelo. Tu vai entrando nas lojas certas, né? Uhum. Tu vai entrando assim, né? Aí vai entrando, mas acho que ele já sabe, acho que quase um combinado, né? Também não deu em nada porque ele virou amigo. Um amigo muito querido, por sinal. Mas A gente se virou fala amigo até depois. hoje. Nos dias que ele tava aí, vocês estavam como casalzinho. Sim, como casal. Tá, Depois que ele foi embora, no aeroporto, vou te falar, eu até me emocionei, porque ele falou palavras tão lindas pra mim. Uhum. Sabe, o quanto eu era maravilhosa, o quanto uma mulher incrível. Ele falou, não entendo por que você tá sozinha há tanto tempo, esses brasileiros são loucos, aquelas coisas, né? Que fala que agrada a gente, né? Uhum. Nos despedimos, aí o que eu fiz? Aí eu falei assim, porque eu moro aqui e ele é muito viajado mesmo, porque ele já tem um aplicativo do Uber já no celular dele, e o chip dele fala com o mundo inteiro. Ele não precisa comprar chip chegando aqui. Entendeu? Sei. Então aí ele foi no banheiro, eu simulei, né, a viagem de volta para casa, aí eu sozinha, porque ele ia embarcar, e eu falei assim, não vou pagar essa conta não.
Aí quando ele voltou do banheiro, eu falei, amor, o meu celular só tá funcionando aqui dentro. Porque não sei se você sabe, mas o Galeão agora, os carros de aplicativo ficam lá fora. Tem a área verde, amarela, Sei, porque os lilás, taxistas sabe estavam disso, né? pegando os Ubers no pau, né? Eu vi. Sim, sim. Aí eu falei, ó, só tô com internet aqui dentro. Você chama o Uber pra mim, por quê? Porque já ia na conta dele. Uhum. Então, e todos os. Eu não pedi, não, tá, Rufus? Mas todos os reais que estava que ele tinha trocado, que ele trocou, né? Ele me deu. Quanto era? Rufus, eu só sei que dessa empreitada, eu vim com 6.800 reais. Ai, que delícia, nossa. Mas, Rufus, mas eu não faço job. Eu sei que não. Inclusive, Eu eles não dão porque faço eles job. É querem. diversão. Sim, na verdade, até eles querem uma companhia para conhecer o lugar. E tá entendendo? Claro. Imagina se eu com 58 anos vou fazer job. Eu não faço, eu não peço, Rubens, eu não peço. Eles que oferecem. É, homem entendeu? hétero é Porque pra eu isso acho que- mesmo. Porque o job é uma coisa muito, é um acordo, não é assim? Claro, tem nada a ver. Não, tem nada a ver. E eu tenho Tem certeza nada que a ninguém ver, que tá né? escutando a história aqui tá pensando que você faz job. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá tudo bem explicadinho, a Ai, gente tá que bom. entendendo. Isso. Aí, conclusão. E anotando. E aqui, a luta aqui em casa. A luta aqui em casa. Por quê? Porque deu ruim no relacionamento do Zé com a pessoa que ele estava conversando, deu ruim. Uhum. Ele ouviu uma conversa minha. Ele falou, tu tá falando com quem? Eu falei, te interessa? Ele falou, tu tá falando com quem? Tu tá falando com um gringo? Eu falei, cara, por que você tá se metendo na minha vida? Eu me meto na sua? Ele falou, não, eu quero minha família de volta. Eu falei, não. Eu falei, não. Eu falei, tu tá louco? Aí eu perguntei, cadê fulana? Cadê fulana? Aí eu fui dando os nomes. Ué, cadê fulana? Cadê fulana? Eu falei, cara, esquece, a gente não dá mais certo. E ele tá doente, né, Rufus? É por isso que eu não me separo. Aí eu fui e falei, porque 40 anos... Minha filha falou, mãe, vai se divorciar agora pra quê? 40 anos, meu pai não tá bem. Pode se divorciar. Ele tem a vida dele, tu tem a tua. É só cada um respeitar o espaço do outro. O local de convivência aqui é sala, cozinha, quintal. Porque ele tem o banheiro dele, o quarto dele. Eu tenho o meu quarto e meu banheiro, entendeu? Uhum. Somos colegas. Aí agora vem o terceiro. Agora, nesse aí eu tô um pouco emocionada, porque ele é britânico, ele é um fofo. Aí esse já tá falando em namoro, já quer conhecer família. Tá me ouvindo, Tô, Rufus? claro, tô prestando atenção. Esse aí é só virtual. Sim, é virtual. Esse já tá planejando, eu já mandei já pra ele alguns lugares. Ele vai vir em setembro. Uhum. Ele vai vir em setembro, porque eu já mandei já alguns lugares pra... Ele falou assim, pô, mas eu quero conhecer sua família. Eu falei, ai, meu Deus. Eu falei, olha só. Eu falei, amor, deixa eu te falar. A gente fica uns 4, 5 dias aqui no Rio e depois que ele quer ficar 15 dias. Uhum. Aí eu falei, depois a gente sobe pra Paraty, porque eu não queria só aqui, né? Eu já tô cansada de Cristo Redentor de Pão de Açúcar, Rufus. De Eu ficar já levando os fui. gringos lá, né? Não aguenta mais. Toda hora você aparece no Cristo Redentor com um, o guardinha já olha e fala, "Ixi." Sim. Não, eu tentei sugerir, eu falei assim, eu queria tanto conhecer João Pessoa. Ele falou assim, mas eu queria conhecer a sua cidade. Eu tentei, né? Uhum. Mas tá rolando assim um sentimento, tá? Sabia? Tá rolando assim um sentimentozinho. Eu tô gostando de conversar com ele porque ele é muito paciente. Ele é muito paciente. Porque o Skype acabou, né? O Skype. Então agora eu pesquisei um outro aplicativo onde a gente conversa com tradução simultânea, né? Uhum. E se vê pelo WhatsApp, tá entendendo? Tô, claro.
um aparelho eu falo, o outro eu vejo, né? Pelos outros dois, você não se apaixonou. Não, não me apaixonei. Aham. Da vida, né? Porque é muito bom ser bem tratada, conhecer lugares Você não diferentes, ficou com né? medo que fosse serial killer? Principalmente o americano, que o americano é tudo doido, né? Mas aqui no Brasil, eu não tive esse medo, não. É, faz sentido. Ainda mais no Rio, né? Não, aqui no Brasil eu não tive esse medo, não. Não tive esse medo, não. Aqui no Brasil é muito difícil eles tentarem alguma coisa, até porque eles já vêm, eles pesquisam também, sabe que aqui é uma cidade violenta. Uhum. É, na verdade, a Eles perigosa sabem. pode ser você, né? Eles podem estar caindo numa armadilha. Ó, e aí detalhe, os dois, antes de vir, eles comunicaram à embaixada deles que estavam vindo pro Rio. Mas que é o certo, né? É o Que é o certo, claro, lógico, eles estão Ele certos. me mandou, sim, ele me mandou o passaporte, ele mandou a foto do passaporte dele, eu mandei a foto do meu passaporte. Eu tive um contato, um contato do amigo dele, me passou dos dois. Eu mandei um contato da minha filha, eu falei, entendeu, pra ele, porque tipo assim, tá entendendo? Claro. Eu fiquei muito, eu cuidei muito bem, eu fiquei com muito medo de realmente acontecer. Eu expliquei pra ele, falei, olha, aqui não é assim, ó, pegar o celular e ficar tirando foto, assim, não. Porque aqui roubam. Eu falei, aqui, olha, roubam, tem assalto, entendeu? Eu, tipo assim, fiquei meio que protegendo. E eu falei assim, deixa que eu faça o pedido, porque quando eles veem que é estrangeiro, tudo aumenta, né? Claro. Eu falei, deixa que a cerveja eu peço, deixa que a água de coco eu peço, deixa que eu me comunico. E esse homem, nos dois, dentro do aplicativo, do carro de aplicativo, falando. Eu falei, meu Deus, cala a boca. Em vez de ficar falando o quê aqui, chamando a atenção de que é estrangeiro. Coitado, eles não Eu sabem, só- mas você também foi uma grande cicerone. Mas me diz uma coisa. O seu marido não sabe que você faz isso. Ele sabe que eu tô envolvida com um gringo, ele sabe. Tá. Ele sabe. Mas seu marido Ele não sabe. sabe que você fica na internet fazendo isso. Não, ele sabe que eu conheci. Ele nem pode me julgar pela internet, né? Porque claro. Quando ele descobriu, mas foi ele quem me colocou na internet. Porque lógico. Foi através do que aconteceu, foi que despertou em mim que é possível. Claro. Não, ele não tem que falar nada, não. Rufus, apesar da minha idade, coisas que... outra coisa, tá? Que eu espero que as meninas prestem atenção, as mais de 50 a mais. Que 40 ainda tá bem jovem ainda. 50 a mais. Pensa que a vida acabou? Aqui no Brasil, minha filha. Porque quando bota o teu perfil no Tinder lá fora, Rufus, é muita coisa. Sinceramente, eu fiquei assim impactada com tanto match, sabe? Com tantas pessoas querendo te conhecer, querendo conversar. Eu fiquei muito. Aí, esse britânico, estamos com planos, né? De se encontrar. Esse o quê você falou? Britânico. Não, me deu até um susto, porque eu entendi mecânico. Eu falei, não, você não vai trazer o cara mecânico de lá, né? Não, ele é britânico e detalhe, agora detalhe, ele é... E tá aposentando também, né? Falta, acho que esse ano se aposenta. A vida deles lá é uma vida desse. Não é tão rico quanto o americano, não, tá? Não é tão rico, não, mas é uma casa confortável, uma vida confortável, vamos dizer assim, né? Porque eu sou da classe trabalhadora. Bem trabalhadora mesmo. Eu moro em comunidade, mas esse britânico tá rolando assim um sentimentozinho. Eu não tô com intenção a princípio de casar, eu tô com intenção, e eu já falei isso ontem pro Brian, posso falar o nome dele, é original, o Brian, eu já falei pra ele, eu falei, olha só, tu já pensou que depois que você vier, eu quero ir aí.
Uhum. Porque eu não quero só ficar recebendo. Eu quero conhecer outros lugares. Entendeu? Uhum. Ele falou sim, sim. Ele falou sim. Aí eu falei, não, porque eu quero saber como é que você vive, eu quero ver o seu dia a dia. Eu quero ver como é que você tá a sua vida aí. Deixa eu te E fazer ele uma concordou. pergunta. Duas perguntas, na verdade. A primeira é: Pode ser. você não vai separar do seu marido? Depende. Depende. Tem momentos que eu penso que sim. Porque não é ruim, não tira a Depende. liberdade você ficar morando na mesma casa, mesmo que seja tudo separado, não sei o que você tenha feito uma construção, mas não tira a Sim. liberdade? Muita, 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 muita. Esse é uma das questões que me preocupa. Que me preocupa e muito. A, porque, tipo assim, se a pessoa quiser vir aqui em casa, Uhum. ele tem a vida, Rufus, ele tem a vida dele. Ele saiu sexta-feira, ele não, ele vai voltar só na segunda. Ele tem a vida dele. Mas o combinado há um combinado entre a gente, né? Uhum. De que você pode viver a sua vida, eu vivo a minha, mas que não pode chegar no portão. Não pode ter ninguém aqui na porta de casa, Justo, entendeu? justo, justíssimo. Não, já que vocês estão vivendo juntos, justo que os dois É, cumpram isso. Mas mesmo assim, porque eu até vou perguntar então para as nossas amigas, né? Vocês que estão assistindo, você que está assistindo, comenta aqui embaixo assim, mas comenta assim. Você ouviu a história inteira, não é um comentário raso. Pensa em todo o contexto que a Maria falou. Que inclusive que ele tá é. doente, que já são 40 anos, você falou, né, Maria? Quantos anos? 40 anos em 40 anos. novembro faz. 40 anos de casado, que a própria filha fala que não devia largar e tal, mas por outro lado, tem essa coisa de perder a liberdade. Aí eu pergunto você, se você fosse a Maria, o que que você faria? Você separaria e viveria em outra casa? Ou você acha que agora que os dois estão com 60 e poucos anos, vale a pena continuar assim? Estão chegando perto dos 60. Você acha que vale a pena continuar assim? Porque assim, se é um caso de um funcionário público, ele é funcionário público, aí você é casada com ele, eu até falaria, não, continua casada, porque se ele desencarnar, você vai receber a pensão. Mas, se não for o caso, eu acho que tá tolhendo sua liberdade. É. Não, mas ele é aposentado e ele é funcionário público. Ah, tá, entendi. Então aí você vê como é bom a gente analisar o contexto de tudo? Sim, sim, sim. Mas vou te falar, não é nem tão isso que eu tô pensando, porque eu trabalho, né, Rufus? Tipo, eu trabalho, não ganho milhões, claro que eu não ganho milhões, mas tipo assim, ele sustenta a casa, eu ajudo. Não, ele sustenta a casa com muito pouco, tá? Porque eu vou te dizer, porque onde a gente mora aqui, a luz é baixa renda, não é muita coisa não. A gente fala, sustenta a casa, bato no peito. R$ 500 paga luz, água e internet. Uhum. Consegue pagar, entendeu? Uhum. Aí, quer dizer, ele não me dá nada pra mim, não. Eu me visto, eu me calço, eu tiver que passear, eu passeio, mas não esses passeios que eu faço de veleiro, de almoçar no Pão de Açúcar, Não, mas eu de nem digo por almoçar numa isso, dá pra churrascaria. perceber que você é uma mulher trabalhadora. Eu digo assim, pela questão prática da vida mesmo, sabe? Prática da vida. Sim, Tem situações, Maria, na vida que a gente tem que ser prático. A gente não pode ficar sonhando, planejando, não sei o quê. A gente tem que ser prático e pensar como pessoas que precisam viver num mundo material. Então, assim, se é um sim, acordo que pode proporcionar coisas boas para ambos os lados, porque por outro lado também ele tem sua companhia, seu cuidado, você tá cuidando dele. Aí tudo bem, mas eu sim. digo assim, porque eu acho que uma hora, pelo que você tá contando, você vai se apaixonar. É. E quando isso acontecer, aí sim, eu vou pedir. Eu vou pedir. Eu vou pedir, sim. Eu vou pedir. Porque aí eu tô esperando esse sentimento. A verdade é esse. Eu acredito que apaixonar sim, mas assim, amar um homem como eu amei assim, o Zé, eu não acredito não, porque eu não me permito mais amar ninguém dessa maneira. Uhum. Primeira coisa que ele jogou na minha cara quando eu descobri a traição do Zé foi que
ia olhar para mim. Ele chegou a falar uma palavra, nossa, que me feriu tanto, que eu não sei se eu vou poder reproduzir aqui, Pode, se você se sentir porque à vontade. se for preciso, você pode cortar. Ele falou, buceta velha. Uhum. Nossa, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, eu acreditei, eu falei, gente, realmente quem vai me querer? Eu falei, gente, quem vai me querer? Eu já com mais de 50 anos, eu falei, quase 50, porque tem 10 anos atrás, eu estava com 48 anos, ele já tinha falado isso para mim. Ele falou, e eu falei, minha vida acabou. Eu falei, gente, eu não vou ter mais, ninguém vai olhar para mim. Aí quando eu fui pro site, que aí eu vi que várias curtidas, não, porque hoje em dia, porque parece que eu andava de cabeça baixa. Rufus, a impressão que eu tenho hoje é que eu me tornei invisível quando eu estava com esse homem. Tá entendendo? Claro. Que ninguém me olhava. Eu olhava assim para baixo, assim. Quando eu comecei a olhar para cima, que olhar para frente, olhar para os lados, que eu comecei primeiro flerte que eu fiz foi dentro do ônibus. Que eu sentei assim, que eu olhei para um cara, que aí eu vi que ele correspondeu, eu falei, aquilo deu uma virada de chave, sabe? Eu falei, bem, não é bem assim como ele disse, né? Aí eu comecei aí tudo mudou. Aí melhorou em tudo. Aí eu comecei a já me cuidar mais, já a ler mais, a pesquisar mais, a olhar mais para mim. Tu acredita que eu não sabia me tocar? Acredito. Nossa, isso é muito comum. Eu não sabia me tocar. Eu vim aprender a me tocar depois que ele falou tudo isso para mim, essas barbaridades. Porque isso aí foi uma das barbaridades que ele falou. Então você aprendeu a se tocar com mais de 50 anos. Sim, e a minha filha que chegou e falou assim, mãe, é como DJ. Eu falei, como assim DJ? Ela falou, mãe, é DJ, ó o dedinho, ó. Eu falei, eu tento. Ela falou, mãe, começa com chuveirinho. Com chuveirinho, olha, vai pro teu quarto, apaga a luz, liga uma musiquinha, ali embaixo do chuveiro você começa, porque eu comecei eu fiquei sem homem há muitos anos, né? Eu fiquei sem homem, mesmo sem sexo, há muitos anos. Aí ela falou, e eu fui me descobrindo, fui me tocando. Foi aí que eu fui descobrir que eu ainda sou uma mulher atraente, que eu ainda tenho muito para dar, que eu ainda sou vista, sou olhada, sou desejada. E sabe o que é pior Sou de tudo? querida. Como você não fazia o DJ antes, é possível que em toda a sua vida, até os 50 anos, em muitas situações que você achava que tinha prazer, você não tinha, porque você não se conhecia. Sim, nesse aspecto aí, não. Ele me fazia bem. Mas Certo. você descobriu coisas novas com o DJ, com certeza, pontos Sim, novos. sim. Não, agora não é mais, eu não uso nem mais o DJ, agora eu já comprei já uns brinquedinhos, O já amiguinho. eu tenho. Uhum. Tenho. O jubileu. Que me faz feliz de vez. Sim. Quem acompanha Eu as histórias tenho. aqui sabe do que a gente tá falando, do jubileu. Lembra da história do Eu ex-gay? também. Não, eu tenho. Não, eu tenho e eu gosto também. Quando às vezes quando há uma necessidade, eu recorro. Mas nisso tudo, o que eu quero dizer é o seguinte: não perca tempo. Hoje em dia, olha, minha filha tem 35 anos, já teve 2 relacionamentos. Hoje em dia, eu acho essa geração maravilhosa. Porque não deu certo, próximo. Não fica presa porque a minha família, sabe o que a minha família fala? Não, você não. Você separar, você não. Porque todo mundo é separado, menos eu que não podia separar. Não, você não, pô. Seu casamento, não, você não. Mas a minha filha, ela já falou, mãe, não vai ficar arrastando. Pra que fazer 10 anos se deu ruim num segundo ano?
Para que você ficar tentando consertar uma coisa que já estava errada? Sua filha é A maravilhosa. conclusão. Não, a conclusão que eu cheguei é que eu fui a casada. A única casada nesse relacionamento era eu. Uhum. Ele nunca se prendeu a nada. Ele nunca se prendeu. Ele nunca teve. Ó, vou te falar, mas todos os aniversários de casamento ele lembrava, mas ele nunca me surpreendia com nada. Sempre era eu que tinha que me mover. Uhum. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. Tá entendendo? Flores. Eu nunca recebi flores desse homem. Nunca. Então, com os Nunca. gringos, 40 você anos. viveu experiências que você nunca tinha vivido em 40 anos de casamento. Sim, sim, sim. E pra É quem verdade. quem quer achar um gringo na internet, que orientações você dá? Primeiro, montar um perfil. Nada de botar fotos nuas, muito peladas. Fotos bonitas. Você pode mostrar um pouco de pele. Mas nada de biquíni. Topzinho, com barriga de fora. Uhum. Não. E a descrição, eu boto em inglês a descrição do que você está procurando, ser muito honesta naquilo que você está procurando. Não tentar omitir. Eu só omiti a idade, que eu escondi. Mas quando a gente conversa, porque tem ali uma ferramenta que você não mostra a idade, né? Mas na conversa, quando você passa a conversar, aí eu falo a idade, entendeu? Uhum. Mas as fotos, você ser honesta na sua descrição. Eu, sinceramente, para mim, o aplicativo foi um achado, porque eu não consigo me ver me relacionando com carioca, um brasileiro. Não me vejo. Não, é muito Não me difícil se vejo. relacionar com brasileiro. Nossa senhora. Não, eu não quero. Primeiro que eles querem vir pra tua casa. Uhum. Depois querem comer a pizza na tua casa. Não quero isso. Pra mim, eu vou tentar esse aí. Eu tô envolvida com esse, eu tô envolvida. Mas se não der certo, Não, próximo. se você mora sozinha, o brasileiro acha que. Porque assim, tem homem que vê que mulher mora sozinha e acha que a casa dela é motel. Aí manda aquelas Sim. mensagenzinhas idiotas. Nossa, a gente podia ver um filminho, tomar um vinho onde? Na tua casa. Sim, isso mesmo. E eu, além de eu não poder, nem que eu pudesse, nem que eu fosse sozinha, eu acho que eu não traria. Eu não quero isso pra mim mais, não. Não, brasileiro é muito, muito difícil. Nossa. Não, eu não quero isso mais pra mim, não. Eu quero passear, eles planejam, eles deixam você escolher aonde você quer ficar. Eu já fiz um roteiro já pra esse britânico. Eu falei, o que você acha disso? Amor, eu chamo de amor, né? Amor, o que você acha disso? O que você acha desse lugar? Ele falou, eu quero conhecer tudo com você. Eu quero conhecer tudo com você. Eu aprendi que não tem idade para você conhecer, se relacionar com uma pessoa legal. Que dá tempo de viver tudo aquilo que você não viveu. E que não perca, se você está vivendo um relacionamento de 1, 2, 40 anos como eu, que não tá bom já há algum tempo, desista. Eu não tô desistir ainda por um motivo, que já ficou bem claro aqui, qual é, né? Mas se você tem possibilidade de sair desse relacionamento, saia. Porque se eu lembra dos 3, quando eu descobri que minha filha tinha 3 anos de idade, se lá naquela época eu tivesse enfrentado o mundo sozinha com a minha filha, eu acho que hoje eu não estaria assim. Eu estaria melhor, porque eu teria estudado mais, teria me dedicado mais. E isso me fez também, Rufus, a querer voltar a estudar. A vida
tem condições de conhecer um cara legal, eu sugiro fora do Brasil. Mas aquelas que querem ir no Brasil, então que venha peneirar, né? Se você conhecer um brasileiro, se apaixonar, se envolver, então peneire bastante, não leve para sua casa, preserve sua família, se tiver filhos, seus filhos, né? E é esse o conselho que der. Não deixe de viver. Vá viver, vai ser feliz. Mas fica aqui que foi preciso. Foi preciso. Foi preciso eu olhar para mim. Eu queria contar essa história para as meninas, que as meninas venham olhar para si, que não fiquem presas à idade, à condição financeira, porque você é de comunidade, que você não ninguém vai te olhar. Porque eu sou de comunidade, eu vivi a vida toda em comunidade. Tem que olhar para fora da caixinha, tem que sair dessa comunidade, desse mundinho. E dentro da comunidade tem tudo, né? Tem tudo. Aí parece que botam tudo para você não precisar sair. Não, você saia, você vá viajar, você vá conhecer o outro mundo, que você não tenha medo, não tenha medo de se arriscar. Se deu certo, ok. Se não deu certo, ok também. Vamos tentar outra vez, vamos tentar de novo. Obrigada, Rufus. Um beijo para você, muita paz, muita luz na tua vida. Que seu canal venha crescer. Que nós viemos chegar a 1 milhão. Ai, amém. Eu tenho compartilhado muito as suas histórias. Eu vi a tua história espiritual. Eu já passei para minha filha, porque eu acho que ela necessita, porque ela também anda batendo muito a cabeça. Aí eu falei, olha, eu vou te passar a história do menino, do Rufus, porque tem muito a ver contigo. Tem muito a ver contigo, filha. Aí ela falou, mãe, me passa, eu tô compartilhando. Vamos fazer esse canal crescer, meninas. Vamos dar bastante like. Vamos curtir, compartilhar, tá bom? Fica na paz, querido.